Graça e paz, igreja. Shalom. Amém. Shalom. Amém. Oh, glória. Quem sabe qual é o dia de hoje? Todos sabem? 1º de outubro? Dia 22. 1º de outubro. Essa mesa representa algo. 1º de outubro de 2025, o mês de Yom Kippur. Vira para o teu irmão e fala assim: você sabe o que é Yom Kippur? Sabe? Sabe? Não. O mês do perdão. Vira para o teu irmão e fala assim: você está preparado para perdoar? Porque o mês começou. E eu já quero pedir perdão para você. Eu já quero pedir perdão para você. Eu já quero pedir perdão para você, igreja. Porque o mês de Yom Kippur chegou para nós. O mês do perdão. Até chegar a maçã na nossa vida, a gente chupa muito limão. Mas quando chega o Yom Kippur, não fica mais preso à falta de perdão. Então eu quero dar boas-vindas ao mês Yom Kippur. Seja bem-vindo ao 1º de outubro, mês do perdão nas nossas vidas. Pega na mão do teu irmão e fala assim: o dia é hoje. Tem mel para você, e tem maçã para você, e tem um toque do shofar na sua vida. Quando o toque de shofar soar em você, nenhum sentimento que te prendeu vai permanecer mais. Porque o Efatá está aqui nessa noite. Então vai se abrir portas que estavam trancadas no seu coração, para que você venha desfrutar o mel de Deus. E o mel de Deus não tem lugar para a falta de perdão. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode se sentar. Eu quero convidar o pastor para tocar o shofar. Coloca a mão no teu coração. Apaga essa luz um pouquinho só. Até as crianças. Feche os teus olhos. Porque o toque do shofar representa que o inimigo não pode mais usar o teu coração com a prisão, com a amargura da falta de perdão. E o toque do shofar nesta noite vai liberar sobre as nossas vidas portas abertas para o resgate do perdão, em nome de Jesus. Porque se estenderá nessa noite o Efatá de Deus. E quando entrar o Efatá de Deus, abrirá portas para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar e nos tornar livres de toda a condenação que o inimigo até o dia de ontem fez contra a nossa vida, tentando maquinar os nossos sentimentos por falta de perdão. Porque o Yom Kippur de Deus está aqui estendido sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração.
para que o teu amor, Pai amado, venha incendiar as nossas vidas, a ponto de Satanás não encontrar espaço para trazer sentimentos, Pai amado, de falta de perdão. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós estamos debaixo dessa graça, debaixo dessa ordenança da tua palavra. Ah, Jesus, e nós estamos aqui, Pai, como oferta de expiação diante da tua presença, para declarar a Deus que somos livres. Somos livres. Eu profetizo liberdade na sua vida. Eu profetizo liberdade no seu coração, para introduzir somente a graça, o amor do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que haja cura nessa noite, Pai. Aleluia. E debaixo dessa graça, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar. O Senhor tem liberdade nessa noite para tocar os corações, ó Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que os nossos corações é terra que só o Senhor pisa. E quando o Senhor pisa na terra, que é o nosso coração, Senhor, tem transformação, tem liberdade e tem vitória e conquista, em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu não abro mão de viver no equilíbrio de Deus. Não abro mão. Pega na mão do teu irmão e fala assim: faço o mesmo. Não abro mão. Eu quero compartilhar uma palavra aqui e nós vamos já desfrutar dessa. É muito profético aqui, essa mesa. Porque hoje, no pôr do sol, às 18 horas, se começou o jejum, exatamente pelo mês de outubro. Só falta 3 meses para finalizar o ano. Inicia-se hoje uma agenda de Deus para a nossa vida. E a agenda de Deus no mês de outubro significa que os nossos corações, a nossa vida foi perdoada por Jesus. Mês de Kippur. E eu quero compartilhar uma palavra em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 31. Eu gosto muito de celebrar. Marcos 7, 31. Marcos 7, 31. Quem achou aí, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Pode ler? De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de... Estão acompanhando aí? Território de Decápolis. Então lhe trouxeram e lhe suplicaram que impusesse as mãos. Jesus, tirando-o da a parte, pôs-lhe os Dedos nos ouvidos. Ato profético aqui. Coloca a mão assim nos seus ouvidos.
Senhor, nesta noite, Pai, eu estou colocando as minhas mãos sobre os ouvidos, ó Deus. Talvez a tua igreja, Senhor Jesus, também andou por um tempo surdos, desatentos à tua voz. Mas como essa palavra, Senhor Jesus, veio em direção à nossa vida, como filhos que somos do Senhor, nós estamos fazendo um ato profético a Deus essa noite, e declarando a Deus que os nossos ouvidos serão fontes, ó Deus, somente para ouvir a tua voz, somente, Deus, para receber o que vem do Senhor. E se porventura, Senhor Jesus, até essa noite alguém aqui não conseguiu ouvir a tua voz, direcionamentos, ó Deus, e somente abriu os ouvidos para ouvir aquilo que não era bom à vida, nós juntos nessa graça da comunhão, nós declaramos a Deus que nós seremos curados essa noite, em nome de Jesus, e que os nossos ouvidos venham a ser consagrados ao Senhor, para ouvir e entender e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aqui tem uma história, já vou continuar a leitura, mas aqui tem uma história de um surdo e gago. Ele era surdo e gago, não falava. E Jesus, no versículo 34, no 33 ainda, Jesus precisou tirar esse homem de cena. Já viu quando alguém quer falar um segredo? Eu não gosto muito desse negócio de assim, tampar a mão para a gente estar com ninguém. Eu prefiro que chamar a pessoa no canto e falar, certo? Não é mais bonito? Jesus pegou aquele homem no meio de uma multidão e levou ele para um lugar específico. Porque quando o Senhor quer operar algo na nossa vida, muitas vezes Ele vai tirar a gente do meio da multidão. Porque dificulta. Tem gente que não vai entender que chegou o momento de ser cuidado por Deus. E o Senhor sabe disso, que nos conhece. O que Ele fez? Pegou esse homem. A Bíblia está falando aqui que Ele pegou ele e tirou do meio da... Olha o versículo aqui, me acompanhe. Tirando-o da multidão à parte, isso significa intimidade, só ele e Deus. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhes tocou a língua com saliva. Olha que detalhe aqui, o Senhor ministrou muito no meu coração, porque muitas vezes, como eu falei, Jesus leva a gente para uma intimidade. Porque quando está muita gente, a pessoa muitas vezes ela não dá prioridade do que ela precisa. Sim ou não? E o Senhor sabe que muitas vezes atrapalha, porque entra a incredulidade. Se hoje a gente falar no meio da multidão que Jesus cura câncer, as pessoas não acreditam. E para o Senhor operar, Ele precisa tirar de cena. E esse homem foi tocado por Jesus. O Senhor foi e colocou um dedo no ouvido dele. Depois, o Senhor molhou a própria língua e tocou na língua do mundo. Você acha que as pessoas iam entender isso? Você acha que as pessoas vão entender o processo da sua vida? Acha? Ficando no meio da multidão? Eu estou falando de multidão incrédula. E detalhe, domingo nós oramos aqui, né?
minha tia, ela teve alta. Glória a Deus. Veja. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Nós não somos multidão de irmãos. Nós não somos multidão de irmãos. Nosso Deus ainda cura. E esse homem, a frase que me chama a atenção aqui, nós vamos gritar isso bem alto. Olha só, 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: oh, o que o Senhor disse para esse homem? Efatá. Abra-se os seus olhos, abra-se os seus ouvidos e comece a enxergar, comece a me ouvir. E o Efatá de Deus está aqui nessa noite. O Efatá de Deus está aqui. É tempo de abrir os olhos. É tempo de abrir os ouvidos e entender que o Senhor quer te curar. Quer me curar. O mês do perdão. O Senhor quer liberar sobre a nossa vida portas abertas. Efatá significa abra-te. Abra-te. O que precisa abrir para que o Senhor entre na nossa vida? O que o Senhor precisa fazer para que a gente entenda que precisamos dele, precisamos ser curados, tocados por Jesus? O Efatá de Deus está aqui nessa noite, igreja. Não é tempo mais de andar cegos. Não é tempo mais de andar surdos à voz de Deus. Por isso que eu quis fazer essa mesa simbólica, mas que cada um vai desfrutar disso, porque é tempo da gente entender que o perdão de Deus chegou na nossa vida. Sabe quando chega o perdão de Deus? Não é só hoje não, 1º de outubro. O perdão de Deus chega na nossa vida quando a gente desce as águas. Porque ali acabou aquela escolha da surdez, aquela escolha da cegueira. Aí Jesus entra e traz sobre a nossa vida a cura, a liberdade. Porque quando a gente mergulha e volta, o Senhor tira bagagens de nós. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele precisava ser retirado de uma multidão que estragava ele. Aquela multidão estava acostumada de ver aquele cego e mudo. Para eles tanto faz. É mais um. Mas dentro da presença do Senhor, nós não somos mais um. Dentro da presença do Senhor, tanto faz nada não. Dentro da presença do Senhor, caminhando com Jesus, nós somos mais do que vencedores dele. Então não é tanto faz. Nós não somos mais um. Nós somos um povo escolhido, eleitos, sacerdotes reais, propriedade exclusiva de Deus. Fala para o teu irmão: Jesus, Ele te ama tanto, que nesta noite Ele está estendendo sobre nós um manto de perdão. Ai, pastora, o que eu fiz? Eu não sei. Eu não sei o que você fez. Mas o que eu sei é que o mês de Kippur está aqui. O mês do perdão. Onde nós entendemos que se a gente entrar na dimensão da vontade de Deus, nós estamos em meio à multidão, porque o mundo é a multidão. A gente anda para todos os lugares da terra, de São Paulo, do
cidade nós vimos muita multidão. E as pessoas não sabem o que a gente tem. As pessoas não sabem o que a gente precisa. As pessoas não sabem como levar a cura, a libertação para a gente. Mas tem momentos na nossa vida que o Senhor vai ser, na realidade vai ser obrigado, o Senhor a pegar a gente pela mão, levar à parte uma intimidade para tocar em nós. Porque o Senhor, Ele não admite que os filhos dele andem cego e surdo na presença dele. Quando o Senhor, eu lendo essa palavra, o Senhor falou: Efatá, abra-te, deixa ele ver. Ninguém vai mais impedir dele ver quem eu sou para ele. É tempo de tirar essa cegueira da nossa vida e entender que o nosso Deus, Ele ainda pode fazer muitas coisas por nós. Nós estamos apegados à multidão, nós estamos apegados a homens, mas o Senhor está perto para fazer a gente entender que no meio da multidão a gente não conquista a cura. No meio de uma multidão a gente não conquista aquilo que é sobrenatural. Por isso que todas as vezes que o Senhor fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo que está em secreto em você, não é nele. Porque Ele já sabe, Ele é tudo. Mas tem coisas dentro da gente que a gente tem que se reservar, Jesus. E falar: Senhor, me perdoa, me ensina, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, eu quero ser liberta. E esse homem, eu entendo que o Senhor, Ele estava no momento, andando em uma cidade, e Ele decidiu parar ali. Ou a igreja acha que nós estamos aqui por acaso. Por acaso nós estamos aqui. Jesus não é um acaso. E quando o Senhor entrou naquela cidade, Ele falou: eu preciso fazer algo aqui. Jesus quer fazer algo aqui hoje. E não depende de pastora, não depende de pastor, não depende do irmão, não depende da irmã, não depende da diaconisa, de um levita. Jesus é o que é o Todo-Poderoso para nessa noite declarar para nós hoje: Efatá. Ele está falando através da palavra Efatá, abra-te. O que estava preso, o que estava te destruindo, o que estava te desmanchando, o Senhor quer nos tocar nessa noite. Agora eu pergunto: você deixa Ele colocar a saliva na sua boca? Ou é nojento demais com Jesus? Está preparado para Jesus colocar as mãos nos seus ouvidos e tocar a tua boca com a saliva dele? Porque servir a Jesus, a gente tem que se entregar a Ele. E Ele tem que fazer o que quer. Porque toda a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Não importa se foi saliva, não importa se Ele teve que tirar a gente um pouco do meio da multidão. E eu estou falando aqui de um retiro de Deus com a gente, não é individualismo e nem divisão. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de um processo que o Senhor quer fazer comigo, com você, que muitas vezes é necessário. Porque tem coisa na nossa vida que Jesus quer tirar.
multidão. Qual é a multidão que está te impedindo de você ser tocado? Estou falando de multidão, talvez seja 2 pessoas, 3, 4, ou até 1. Sabe que traz confusão? Te traz dúvida. E com Jesus não tem será. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Não pertence a Jesus. Essa procedência não. E a Bíblia fala, me acompanha aqui no 36, olha só. Mas lhe ordenou que a ninguém, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles, as pessoas divulgavam. Não era o cego. Jesus falou para aquele cego e aquele mudo para que ele se calasse. Fica quietinho. Mas quem anunciou a cura daquele homem foi a multidão. Igreja, está na hora da multidão anunciar o que Deus fez na sua vida. Eu não estou falando aqui de chave de carro. Não estou falando aqui de chave de casa. Eu não estou falando aqui de um bom dinheiro. Eu estou falando de uma mudança, de uma cura, que a multidão vai te ver e vai anunciar quem te tocou. Quem me tocou? Quem me curou? Quem colocou saliva na minha boca? Quem tocou nos meus ouvidos? E detalhe, eu lendo essa palavra, a multidão, pastor, não viu o cego ser curado. A multidão não viu, porque Jesus trouxe ele para escondido para fazer a obra. Mas quando ele sai diferente. Porque ele foi obediente. Ele não falou. Mas quando o Senhor passa na vida de alguém, ele aparece no meio da multidão. E Jesus falou lá dentro que eu estava no efatá dele. Ele já abriu a porta para mim passar. Mas quando eu passo por efatá, a multidão vai ver que algo diferente estava acontecendo comigo, com você. Por isso que é necessário ser tocado por Jesus andando com ele. E aí eu pergunto, igreja, o que está acontecendo? Qual porta precisa ser aberta para que o efatá de Deus aconteça em nossa vida? Abra-te meu entendimento, abra-se a minha visão, abre-se meus ouvidos, a minha boca precisa proclamar. E dessa noite o perdão de Deus está aqui. É noite de sermos ministrados por Jesus. Jesus me perdoa, porque eu tive o momento de se retirar com o Senhor. Mas quando eu saí, Jesus, eu me uni na multidão. Ninguém viu o que tinha acontecido comigo. Mas hoje é noite de perdão. Quão difícil é o perdão. Mas eu entendo dentro dessa palavra que o cego, ele teve que encarar uma multidão que desprezava ele, pastor. A Bíblia não me fala que ele saiu do meio da multidão. Ele permaneceu, porque ele perdoou todos que estavam acostumando com a vida que ele estava lidando.
ele saiu para fora. O Senhor ministrou a cura sobre a vida dele. As pessoas começaram a anunciar: olha aquele cego, olha só, olha aquele Jesus tirou ele, levou ele, tirou de perto de nós. Mas como que é isso? A Bíblia está nos declarando nesta noite, diante desta palavra que é viva, poderosa e dá sentido para uma libertação na nossa vida, para que a gente entenda que nós precisamos sim ser tocados, nós precisamos sim ser libertos, nós precisamos sim ser perdoados, nós precisamos sim ser transformados, porque nós estamos no meio de uma multidão de pessoas más, pessoas que criticam, pessoas que julgam, pessoas que não acreditam em nós, pessoas que já desprezou. Mas o detalhe, tem que andar perante essa multidão, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, falou para ele: saia, mas fique quieto. E a multidão já percebeu e começou a anunciar que algo tinha acontecido. Está na hora, igreja, da gente sair, andar na multidão e as pessoas verem: aconteceu alguma coisa com ela, aconteceu alguma coisa com ele, ele está diferente, ela está diferente. Com certeza Jesus tocou. Nós vamos ser ungidos hoje. A direção pastoral é uma direção de, sabe, quando a gente comprou um terreno uma vez, era mato. Ninguém tem coragem de entrar dentro do mato, né? Se não conhecer a trilha, sim ou não? Aí o pastor começou a limpar, porque tinha muito bicho. E aí vamos passando. Pastor é isso, limpa. Mas lá na frente, quem te toca é Jesus. Jesus te toca. E quando Ele toca, tem transformação. Quando Ele toca, o Espírito Santo enche a pessoa. Quando Ele toca, você anda. E as pessoas falam: eu não sei o que está acontecendo, mas aconteceu alguma coisa. Olha, está falando diferente. Olha, ela ouviu, ele ouviu falar, mas não teve reação nenhuma. O perdão chegou. O Equipur carrega. Esse toque aqui está estendido aqui nessa noite. Eu quero ser tocada por Jesus. Eu quero. Porque eu preciso sair da nave da igreja e encarar uma realidade. Você precisa sair daqui e encarar uma realidade de multidão que já se acostumou com você, já se acostumou comigo. Mas quando eu sair hoje, eu vou sair diferente. Não tem costume, tem diferença. Acostumar não. Eu sou diferente. Vem andar comigo na diferença. Ah, pastora, mas é difícil. Quem disse que para esse cego foi fácil? Surdo. Quem disse que para ele foi fácil? Entrar no meio da multidão e não vi ninguém, pastor. Como que é? Hã? Meu Deus, olha, eu me coloquei ali. Que cenário é esse? Andar e não ouvir. Como que ele ouviu Jesus chamando ele? Porque era muita gente, Beth. Era impossível dele entender qual voz que estava chamando. Mas antes de Jesus chamar, ele já tinha escolhido. A Bíblia fala
Olha o primeiro versículo, olha só. Ele era surdo e gago. E lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Para me finalizar, quem que suplicou? Quem que suplicou Jesus para tocar no cego? O povo. Sabe o medo? A multidão estava no lugar que acontecia agora. Mas suplicavam que ele impusesse as mãos sobre o surdo e o gago. Ele não ouvia e também não conseguia falar. Quando Jesus pega ele, eu gosto de ler. 33. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. No 34. No 37. Mas maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente fez ouvir os surdos, como falar os mudos. Esplendidamente Jesus faz. Bate aí no teu irmão. Esplêndido. É o que Jesus vai fazer com você. Está preparado? Esplêndido. Sabe o que é esplêndido? É único. Esplêndido. É uma coisa que chamou a atenção. Sabe o que eu quero falar nessa noite? Não se sacrifica tentando provar alguma coisa para alguém. Não faça isso. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor pegou aquele homem, levou-o para um canto, mas o Senhor, sabe o que Ele quer? Ele quer que a gente deixe Ele tocar, mas quando sair, não precisa se pesar. A Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve. É leve o fardo de Jesus. Então não tente fazer nada para que o homem veja. Porque você só vai aguentar certo tempo. Depois, não é esplêndido. Quando a gente deixa Jesus tocar a gente, é esplêndido. Ele domina. Ele que te conduz. Por isso que nessa noite vai se abrir a porta da liberdade de adorar o Rei dos Reis. Ser livres não significa fazer tudo que o mundo te oferece. Ser livre é de nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sou condenada, você não é condenado, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então essa liberdade do fardo leve. Por isso que nós precisamos ouvir. O Senhor quer que a gente ouça a palavra dele e guarde no coração, para não pecar contra ele. E essa palavra de Efatá nessa noite está dizendo para mim e para você que portas vão se abrir, mas porta da vitória, portas que Satanás fechou. O Efatá de Deus está aqui nessa noite para declarar para nós que a palavra é poderosa, dá sentido de liberdade, dá sentido de cura, dá sentido de libertação, dá sentido de decisão, dá sentido de visão. E nessa noite essa porta está sendo aberta.
para que a nossa casa venha ser tocada pela presença do Senhor. A nossa família venha ser tocada pela presença do Senhor. Os nossos ouvidos venham estar abertos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que eu não posso me conformar com esse mundo, mas a minha mente precisa ser renovada, transformada, para que eu venha experimentar. Nós precisamos, igreja, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que eu vou ter guerras, vou ter lutas, vou ter desafios, mas em todos Jesus estará. E em todos o Senhor vai fazer a gente vencer. E em todos nós vamos testemunhar. E eu já quero declarar em nome de Jesus: você vai ter sim testemunho para contar. E não se intimide de contar. Fale o que o Senhor fez, fale o que o Senhor está fazendo. Declare: eu não podia, eu não conseguia, eu jamais pensaria, mas eu estou aqui fazendo menção do nome do Senhor, porque Ele me tocou. Então nessa noite eu já quero dar para vocês uma direção de liberação. E que toda timidez, todo medo de anunciar verdadeiramente o que o Senhor fez, porque o Senhor fez, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ouve a palavra, você está em Cristo Jesus. Se você está congregando, você ouve Cristo Jesus. E Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa palavra dessa noite. O Efatá. Abra-te. Abra o teu coração, abra a tua visão, abra o teu entendimento, abra, deixe que o Senhor te toque, para que você venha viver o sobrenatural de Deus. Faltam 3 meses para finalizar o ano, e descer-se hoje. Essa maçã hoje não é simplesmente uma fruta, está declarando para a nossa vida uma boa colheita, e o mel está declarando que o perdão chegou sobre nós. Porque a falta de perdão é amarga. E o Senhor não aprova que nós, como filhos de Deus, andem em amargura. Anda sem falta de perdão. Porque o mel, a doce palavra do Senhor está aqui nessa noite. Representa a maçã, representa colheitas, boas colheitas virão. Porque o Efatá de Deus está sobre nós. E portas se abrirão. Nós vamos ter boas colheitas. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Já finalizando. Eu não sei se... Eles vêm pegar aqui. Glória a Deus, nós vamos orar. Senhor Jesus, fecha os teus olhos, agradeça ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, abre portas. Não deixe mais, Senhor Jesus, eu sair daqui sem ser tocada pelo Senhor. Pai, manda essa palavra, Senhor, nesse século. Essa palavra, Deus amado, falou comigo muito forte, Pai. Ah, Deus querido, eu preciso, Senhor, ser tocada pelo Senhor. A tua igreja precisa ser tocada pelo Senhor, Pai. Que a gente venha ouvir, que a gente venha falar. Pai querido, declarar, Senhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os teus filhos estão aqui, Pai, na tua presença. Estão andando, caminhando com o Senhor, mesmo em dificuldades, mesmo muitas vezes, Senhor, fragilizados, mesmo muitas vezes entristecidos. Mas a tua palavra diz hoje, Pai, que o Efatá do Senhor chegou sobre a nossa vida. Vai sim abrir portas onde a nossa família vai ser abençoada, onde a nossa casa será bendita do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos venham ser perdoados, que nós venhamos ser perdoados pelo Senhor nessa noite do perdão, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, eu convido você a pegar uma masquinha dessa maçã, vai molhar aqui no mel e vai se
fortalecido pela tua presença. Não deixe os teus filhos desanimar, Senhor. Não permita, Senhor, que Satanás venha trazer acusação, trazer o peso do desânimo. Porque nessa noite, Pai, a tua palavra declarou que nós estamos debaixo do Efatá. Nós vamos sim, Senhor, ter portas abertas para testemunhar. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus.